Olá, seja bem-vindo à nossa quarta e última aula da disciplina de Álgebra Linear e Vetorial. Sou a professora Mariane Souza e nessa aula de hoje abordaremos um outro conceito importante na álgebra linear, as transformações lineares. Mas antes de começar a discutir esse assunto, quero convidar você a participar do Kahoot. Teremos alguns momentos da nossa aula que faremos uso deste recurso, então eu peço para você já ir tentando logar computador, tablet, celular, usando o seguinte PIN. Acompanhe. 59836. Então, aguardo você em alguns momentos da nossa aula para fazer uso do Kahoot. Como eu comentei, as transformações lineares é um conceito importante em álgebra linear, vai dar continuidade aos vários conceitos que vimos ao longo da disciplina. Vimos sistemas de equações lineares, matrizes, determinantes, trabalhamos com vetores, vimos essa parte da álgebra vetorial, as operações que podem ser realizadas, os produtos, as suas características. Vimos também os espaços vetoriais, como esses se dão, quais são as suas características, né? Vimos as dependências linear, independência, a base, vimos a dimensão, combinação linear. Então, vários conceitos que vimos ao longo da nossa disciplina e para fechar a disciplina de hoje, vamos trabalhar com as transformações lineares. Quando pensamos nesses conceitos, nós temos que analisar as suas diversas aplicações. Esse conceito é muito importante a várias áreas do conhecimento. Acompanhe os slides. As transformações são aplicadas à resolução de diversos problemas na física, quando nós pensamos na parte de ótica, nas engenharias, como na engenharia civil, e em vários ramos da matemática. Então, a gente vê que até mesmo a própria matemática vale-se desses conceitos. Então, aqui nós temos a ilustração representando alguns casos, como problemas na física e nas engenharias. Então, a matemática, ela está presente, principalmente esse conceito, quando pensamos nas transformações lineares, está presente em diversas áreas, como eu trouxe aqui, na resolução de algumas situações envolvendo a física ou até mesmo as engenharias. Mas o que é uma transformação linear? Para entender o que é uma transformação linear, precisamos inicialmente entender um conceito que está atrelado a ele, que é o conceito de aplicações com relação à transformação. Então, você pode ouvir falar sobre transformação ou aplicação. Mas o que é isso? Então, vamos ver este conceito. Sejam V e W dois espaços vetoriais, uma aplicação, no caso, como nós estamos trabalhando aqui com os espaços vetoriais, nós vamos remeter à ideia de função ou aplicação, como nós vamos abordar nesse caso aqui. No caso das transformações, ele é um caso específico, uma ideia que pode trabalhar com função, no qual nós temos o domínio e o contradomínio como sendo espaços vetoriais. Então, voltando aos slides, nós temos que uma aplicação T de V em W é uma regra. Então, veja que a ideia lá de função que associa todo o vetor V do nosso espaço vetorial V ao único vetor T de V em W. Então, nós temos aqui o domínio e o contradomínio. Essa mesma relação quando nós pensamos uma função. Então, quando pensamos numa transformação, vamos estar pensando numa regra que vai estar associando os espaços vetoriais. Por isso é importante você entender o que é esse conceito de espaços vetoriais, que é um conjunto, né, que ele tem que se satisfazer duas operações. Dentro dessas operações, temos algumas propriedades que devem ser satisfeitas. Temos 4 com relação à adição de vetores e 4 com relação à multiplicação por escalar. Dentro desses, já definindo o que é um espaço vetorial, nós agora vamos abordar este conceito trabalhando com as transformações, analisando este contexto. Veja que aqui nós estamos trabalhando com uma regra que vai estar associando espaços vetoriais. Então, continuando. Então, nós temos que aqui que o T de V, ele é chamado de imagem do nosso vetor V pela transformação T. Então, vejamos aqui um exemplo. Nós temos uma transformação de R2 em R3, definida pela seguinte regra. Txy é igual a 3x menos 2y, x menos y. O que quer dizer isso?
Veja, nós temos aqui um vetor dado no R2 e eu vou transformar em um vetor do R3. Qual é a característica de vetores do R3? Ter 3 componentes. Então, nós tínhamos um vetor com 2 componentes. A partir dessa regra, nós teremos um vetor com 3 componentes. Vejamos um caso. Por exemplo, a transformação de 1 e 2. Então, nós temos aqui que o nosso vetor V, ele tem componentes 1 e 2. Aplicando nessa regra que é dada aqui a nossa transformação, nós vamos encontrar um vetor do R3. Observe, aqui nosso vetor, a primeira componente é x e y, não é assim? Então, onde tiver x, nós iremos substituir por 1. Então, 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes y. Y é 2, então menos 2 vezes 2, 4. Agora é x menos y. 1 menos 2, menos 1. Então, note que nós temos aqui um vetor do R2, que ele fez realizado a aplicação, encontramos assim um vetor do R3. Observe que aqui nós podemos associar que nesse caso aqui, nós temos a imagem do vetor 1 e 2 por meio da transformação dada. Associando a ideia, como se fôssemos pensar aqui, nós temos que o R2 é o nosso domínio, o R3 é o nosso contradomínio. O que nós realizamos com esse? Então, veja que aqui no nosso domínio nós temos o vetor V, que tem componentes 1 e 2. Por meio da aplicação da regra dada da transformação, encontramos um vetor que é pertencente ao nosso R3. Então, essa daqui é a nossa imagem relacionada ao nosso vetor V. Até agora, mostrei para você o que é uma aplicação entre esses espaços vetoriais, remetendo à ideia de função, trazendo essa ideia para elucidar o que seria uma aplicação ou transformação. Mas nosso foco são em transformações lineares. O que é uma transformação linear? Uma transformação linear é uma aplicação. Então, ela tem que satisfazer essa situação. Só que ela também tem algumas condições a serem satisfeitas. Vamos conhecê-las. Então, a gente vai continuar considerando dois espaços vetoriais V e W. A gente vai ter uma transformação linear T de V em W, que é sendo uma aplicação da transformação T de V em W, tal que para todos os vetores U e V pertencentes ao nosso espaço vetorial V, e para todo escalar alfa, a gente vai ter essas duas igualdades. Então, a soma, temos a transformação da soma dos dois vetores, é igual à imagem que é referente à soma da transformação de U mais a transformação de V. E ainda temos que a transformação do escalar alfa vezes o vetor U tem que ser igual ao alfa vezes a transformação de U. Então, para termos uma transformação linear, tem que ser satisfeitas estas duas condições. Então, como assim o espaço vetorial, do mesmo modo, para ter um espaço vetorial, tínhamos que verificar algumas condições, nas transformações lineares nós temos que verificar duas condições, que tem que satisfazer essas igualdades. Uma coisa interessante, quando nós trabalhamos com essas transformações lineares, considerando os espaços vetoriais que a compõem, nós temos um caso específico que recebe uma nomenclatura diferente, no caso, quando os nossos espaços vetoriais são iguais. É isso que veremos agora. No caso de V ser igual a W, a transformação linear vai ser denominada operador linear. Então, o domínio e o contradomínio da nossa transformação linear serão o mesmo espaço vetorial. Mas para sabermos, por exemplo, se uma transformação é linear ou não, nós temos que verificar essas duas condições. Mas como realizar isso? Para verificar essas condições, nós temos que trabalhar com as características mais gerais, de uma forma genérica, os nossos vetores, o IV,
e o nosso escalar. Então, a gente vai trabalhar de uma forma genérica para satisfazer qualquer caso. Não vou trazer um caso específico numérico, por exemplo, do R2, para mostrar para você se é uma transformação linear ou não. Nós vamos trabalhar de uma forma genérica para verificar se é ou não uma transformação linear. Então, vejamos um exemplo de como realizar isso. Note que nós temos aqui o R2, uma transformação do R2 no R3, dada por a transformação de 3x menos 2y e x menos y. Veja que é a mesma transformação que eu utilizei no exemplo de aplicação. Nós vamos verificar se ela é ou não linear. Primeira coisa, nós estamos trabalhando do R2, que é o nosso domínio. Qual é a característica do R2? O R2 é um vetor que tem duas componentes, x e y. Então, a gente vai admitir U e V de modo genérico pertencentes ao nosso espaço do R2. Desse modo, veja que eu trabalhei com índices aqui para diferenciar U e V. Então, o meu vetor genérico U é x1, y1 e o meu vetor V, x2, y2. Realizando as operações, a primeira coisa que a gente vai verificar é a soma, que é a transformação da soma dos vetores. Então, nós temos, nesse caso, x1 mais x2, y1 mais y2. Por que isso, professora? Soma de vetores. Realizamos componente com componente. Agora, aqui vai ser como se fosse o meu x. Então, onde tiver x, aqui na minha transformação, eu vou substituir por x1 mais x2. Então, aqui na nossa linha de baixo, veja que temos 3 vezes x1 mais x2. Menos 2, quem que é y? y1 mais y2. E nós temos aqui x menos y. Então, x1 mais x2 menos y1 mais y2. Realizando aqui a operação, nós temos 3x1, 3x2, menos 2y1, menos 2y2. Juntando aqui, nós temos, fazendo a regra de sinal, temos x1 mais x2, menos y1, menos y2. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar os elementos de modo a quem tem índice 1 ficar junto. Então, veja, aqui temos 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. Arrume seu material que estava mais, tá? É menos. Mais o outro vetor, 3x2 menos 2y2, x2 menos y2. Note que a transformação de U é isso daqui. E a transformação de V é este valor. Mas de onde você surgiu isso, professora? Como você tem certeza? Se fizéssemos separado a transformação de U, considerando que o nosso vetor U é x1 e x2, teríamos 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. E a nossa transformação de V, 3x2 menos 2y2, x2 menos y2. Então, realizando essa operação de a transformação de U mais a transformação de V, eu vou encontrar como resultado que é igual à transformação de U mais V. Veja que satisfez a primeira condição para ser uma transformação linear. Agora, nós temos que ver a segunda parte, que é com relação ao escalar. Então, para qualquer escalar pertencente aos reais, nós temos nosso vetor U pertencente ao R2, um vetor genérico. Fazendo a operação, nós temos alfa, U. Quem que é U? x1, x2. Aqui a gente está realizando uma multiplicação de escalar por vetor. Então, fazendo já de modo direto, temos a alfa x1, alfa y1.
esse valor aqui corresponde ao meu x e este é o meu y. Então, substituindo aqui na minha transformação, nós teremos 3 alfa x1 menos 2 alfa y1, alfa x1 menos alfa y1. Aqui todos eles têm um termo comum, alfa. Então, colocando alfa em evidência, temos alfa é igual a 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. Esse daqui não é a minha transformação de u, então nós temos aqui que a transformação de alfa vezes u é a mesma coisa que fosse alfa vezes a transformação de u. Então, nessa condição aqui, foi satisfeita as duas condições para ser uma transformação linear. Então, a gente pode afirmar que aquele exemplo que eu trouxe como uma aplicação, ela é uma transformação linear. Há alguns casos que também existem transformações que não são lineares. Então, nós temos que verificar se ela é ou não linear. Então, observe o seguinte exemplo. Temos aqui uma transformação do R em R, definida por 3x menos 1. Ela é não linear. Mas por que ela é não linear? Acompanhe na câmera de documentos. Aqui na câmera de documentos, eu trouxe para vocês para mostrar a situação, para a gente ver como vai ser se ela vai ser uma transformação linear ou não. Ela não é do R em R? Se ela é do R em R, qual é a característica? Vamos chamar de U, x1, V, x2. Vamos fazer separadamente. Primeiro, calculando T de U mais V, então temos x1 mais x2. Nós temos aqui 3 vezes o x. Esse aqui é o meu x. x1 mais x2 mais 1. Fazendo a distributiva, terei 3x1 mais 3x2 mais 1. Vamos organizar isso daqui separando? Teremos 3x1 mais 1 mais 3x2. Se fôssemos calcular a transformação apenas de U, teríamos 3x1 mais 1. E a transformação de V, temos 3x2 mais 1. A transformação de U mais a transformação de V é quem? 3x1 mais 1, 3x2 mais 1. Isso daqui é diferente deste resultado. Logo, não satisfez a primeira condição. Se não satisfez uma condição, já não é linear, certo? Eu não preciso verificar mais uma condição, tem que verificar lá se o escalar alfa vezes a transformação é a mesma coisa que fosse a transformação vezes o escalar vezes o meu vetor u. Então, veja, não realizando uma situação falhou, não precisa verificar com a outra, certo? Uma característica com relação também às transformações lineares é que elas, quando a gente tem um vetor nulo, o vetor nulo da transformação linear é elevado ao vetor nulo, tem como resultado o vetor nulo. Como assim, professora? Observe nos slides. Nós temos que em toda transformação linear, de V em W, a imagem do vetor nulo pertencente ao meu domínio, o meu espaço vetorial V, vai ser o vetor nulo pertencente ao meu espaço vetorial W. Isto é, nós temos aqui que a transformação do vetor nulo é igual ao vetor nulo. E se verificarmos no caso dessa transformação aqui, fizermos T 0, nós temos o quê? 3 vezes 0 mais 1. Logo, a minha transformação aqui é igual a 1. Deu diferente. Não tinha que dar 0 aqui? Se não deu, aconteceu alguma coisa. Ela não é linear. Porém, nós temos que tomar cuidado com isso. Essa é uma condição que a gente pode afirmar que em toda transformação linear nós teremos essa condição. Toda transformação linear, o vetor nulo do nosso domínio vai levar ao vetor nulo do nosso contradomínio. Mas há casos em que isso é satisfeito e a nossa transformação não é linear. Observe essa observação, tenha atenção com relação a isso. Existem transformações temos que a transformação do vetor nulo é igual ao vetor nulo e T não é linear. Um exemplo dessa situação é o caso de uma transformação do R2 no R2, do R2 em R2, dada por Tx
a transformação de x e y, definida por x ao quadrado, 3y. Essa transformação aqui, ela não é linear, mas veja que nós temos que o vetor nulo levou ao vetor nulo. Então, se você for verificar vai verificar as condições para ser uma transformação linear, com esse exemplo que eu trouxe aqui para você, você verificará que ela não é linear. Então, a gente viu que a transformação deu zero igual a zero, a transformação do vetor nulo levou ao vetor nulo, é uma condição, ok, pode ser uma transformação linear, mas eu não posso afirmar. E você tem que ver as condições dadas aquelas duas igualdades, para ver se elas são satisfeitas, para assim você afirmar. Mas se você chegou lá e viu que o vetor nulo não levou ao vetor nulo, então você já pode afirmar que aquela transformação não é linear. São alguns cuidados que a gente deve ter com relação a este conceito. Agora, vamos ver um exercício com relação a esse conceito. Nós temos que um operador linear, quando a transformação de V em W, em que V é igual a W, ele é um operador linear. Sabendo disso, considere o operador linear de T de R3 em R3, definido pela seguinte expressão. A gente quer determinar o vetor U, que pertence ao R3, que gerou essa imagem aqui, menos 1, 8 e menos 11. Para verificar essa situação, a gente tem a imagem que é encontrar o vetor que gerou ela. Desse modo, nós vamos ter o quê? Aqui nós temos a imagem do nosso vetor. Nós vamos pegar a nossa transformação. Nossa transformação não foi dada a regra, que é da lei de formação dela, a sua regra, que faz essa transformação, esse vetor. Então, aqui nós temos a situação. Mas a gente não tem o valor desses daqui, da nossa imagem? Não é menos 1, 8 e menos 11? Então, este valor, a gente vai fazer agora uma igualdade de vetores. A gente vai igualar as componentes. Veja, se a gente fazer essas igualdades, nós teremos um sistema de equações lineares. Agora, a gente tem que encontrar esse valor de x, y e z, porque a gente está considerando que o vetor u é x, y e z, certo? Então, nós estamos procurando as componentes desse vetor. Realizando o procedimento do escalonamento, encontrando a primeira matriz ampliada, aplicando operações elementares para fazer o nosso escalonamento. Então, veja que a linha 2 será substituída pela linha 2 menos a linha 1, a linha 3 pela linha 3 mais a linha 1. Então, nós temos a seguinte matriz, ela ainda não está na sua forma escalonada. Realizando aqui o procedimento de troca das linhas, a linha 2 e a linha 3, nós temos o sistema na sua forma escalonada. Resolvendo o sistema, agora pegando a matriz ampliada, mostrando seu sistema equivalente, agora resolvendo por substituições regressivas, note que nós teremos que o z é igual a menos 3, o y é igual a 2 e o z é igual a 1. Então, o nosso vetor u é 1, 2 e menos 3. Se substituirmos esse valor do u, lá na nossa transformação, nós vamos encontrar a imagem apresentada, que é menos 1, 8 e menos 11. Então, essa é uma das aplicações que a gente pode trabalhar com as transformações lineares. Então, agora que a gente já viu esse conceito, mostrei para você como a gente pode afirmar que é uma transformação linear, eu vou propor para você uma atividade. Quero que você note, essa atividade a gente vai resolver lá pelo Kahoot, mas eu quero que você observe que aqui tem colocado um 6, tá? No seu material está menos 13 e 9. Para resolver essa tarefa, essa questão que eu estou propondo a você, eu quero que você responda utilizando o Kahoot. Então, eu vou dar um tempo para que você logue utilizando o PIN. Então, vamos começar já a ver essa situação com o nosso PIN. Lembrando que o nosso PIN é 59836. Então, vamos logando para começar para responder este questionamento.
a nossa resposta. Qual que é a imagem desse vetor, essa questão que você tem aí? O vetor menos 13, 9 e 6. Qual que é a sua imagem? As 8 respostas corretas. Parabéns aos participantes. Vamos ver quem foi o mais rápido nessa situação? Nós temos aqui o Paulo de Teresópolis. Parabéns, que ficou com 903, pois nós temos o aluno e a Jaque. Então, obrigada pela sua participação. Nesse caso aqui, a gente resolveu a situação, o exercício, né, apresentado. Vamos ver se realmente essa resposta que foi dada, como que ela é? Então, nós temos aqui o nosso vetor dado. Nós queremos saber a sua imagem. Qual que é a imagem dele? Nós temos aqui a transformação do vetor menos 13, 9 e 6. Qual que foi a regra dada pra gente? Z. Quem que é o nosso Z? 6. Então, 6. E depois, nós temos que é x mais y. Menos 13 mais 9, menos 4. Assim como vocês conseguiram ver que era da primeira alternativa para essa resposta. Então, nós tínhamos uma lei lá, uma regra que foi dada, que é dada a nossa transformação. Então, do R3 para o R2, para a gente transformar um vetor do R3 no R2, usando aquela transformação dada, nós encontramos como imagem o vetor 6 e menos 4. Então, parabéns para quem participou. Teremos outro momento para você participar novamente. Agora, nós veremos 2 conjuntos importantes no estudo das transformações lineares, que referem-se ao núcleo e à imagem. Vamos conhecer esses conceitos? Então, nós temos aqui que um núcleo de uma transformação linear, V em W, que é o conjunto dos vetores V pertencentes ao nosso espaço vetorial V, que são transformados no vetor nulo, que pertence ao nosso espaço vetorial W. Esse conjunto é indicado por ker de T. Esse ker aqui é por conta do conceito trabalhado, que nós, como a gente pode observar nesses casos que são tratados, é que ele refere-se a um conceito, o ker, que é kernel. Então, este conceito, ele é o de uma transformação, de um núcleo de uma transformação. Então, você pode encontrar esta notação quando nós trabalhamos com o núcleo de uma transformação linear. Ela é denotada da seguinte representação simbólica. Nós temos que o núcleo de uma transformação linear é dado pelo vetor V, que pertence ao nosso espaço vetorial V, e que temos que a sua imagem, ou seja, a transformação de V, é o vetor nulo. Então, essa é uma característica do núcleo de uma transformação linear. Vamos ver um exemplo? Então, nós temos uma transformação do R3 no R2, definida da seguinte forma. Para a gente determinar o núcleo, como a gente faz? Nós sabemos que a transformação tem que ser levada ao vetor nulo. Qual que é o vetor nulo? O vetor nulo do R2 é quem? 0 e 0. Essas são suas componentes.
Então, realizando isso, então, eu vejo nossa transformação, ela vai ser igual ao vetor nulo do R2. O que nós vamos ter é que a nossa transformação, a gente tem como ela é dada, a gente vai igualar ao vetor nulo do R2. Então, realizando essa igualdade, teremos um sistema de equações lineares com 2 equações e 3 incógnitas. Este sistema, ele é homogêneo, porque os termos independentes são nulos. Um sistema linear homogêneo possui como característica ter sempre uma solução. Ou vai ser a solução trivial. Qual é a solução trivial do sistema homogêneo? 0, 0, 0, 0. Então, a solução trivial ela é nula. Ou ainda, infinitas soluções. Esse sistema, como ele possui 2 equações e 3 incógnitas, ele é possível e indeterminado. É uma característica, ele tem um número maior de incógnitas do que equações. Então, continuando na resolução. Então, se você resolver, você vai encontrar que o x vai ser igual a menos 3z e o y vai ser igual a z. Como você encontrou isso, professora? A gente pode aqui realizar a adição dessas 2 equações, que você vai encontrar 4x mais 12z é igual a 0. Então, a gente vê essa resposta. Ainda, nós podemos considerar que o nosso núcleo ele é dado da seguinte forma, que o x é menos 3z, o y é z e o nosso z é z. Esse ele pertence ao conjunto dos números reais. Se colocarmos o z em evidência, teremos menos 3, 1 e 1 vezes z. Então, neste caso aqui, nós temos esse conjunto gerador. Então, veja a nomenclatura dele. Aqui são colchetes, porque ele está gerando a situação. Então, nós temos que todos os vetores que são múltiplos do vetor menos 3, 1 e 1 fazem parte do núcleo da nossa transformação linear. Uma característica importante também com relação ao núcleo é que ele é um subespaço do nosso espaço vetorial V, ou seja, do domínio da transformação linear. Então, ele faz parte, ele é um subespaço de V. Então, continuando agora, conhecendo agora a imagem, nós temos que a imagem de uma transformação linear vai ser o conjunto dos vetores W, que pertencem ao nosso espaço vetorial W, e que pelo menos um vetor V, que pertence ao nosso espaço vetorial V. Ele é indicado por imagem de T ou T do nosso espaço vetorial V. Simbolicamente, nós temos a seguinte definição, que a imagem de T é dada por W, que pertence ao nosso espaço vetorial W, tal que temos a imagem do nosso vetor V sendo W para algum V pertencente ao meu espaço vetorial. Então, veja que a imagem ela está contida no nosso espaço vetorial W. Um exemplo, a gente vai ter uma transformação do R2 no R3, definida pela seguinte relação. A sua imagem é dada da seguinte forma. A gente conhece o vetor W? Não. Então, é um vetor genérico. A gente sabe que ele pertence ao R3. Por quê? Por que ele pertence ao R3? Porque a imagem ela está contida no contradomínio. O contradomínio da nossa transformação aqui é o R3. Então, nós temos que um vetor do R3, um vetor genérico do R3, é ABC. Então, a gente vai ter que a transformação do R2, né, então temos do x e y, vai levar até o vetor ABC. Quem que é essa transformação nossa? É dada pela seguinte relação. Então, realizando, aqui a gente vai ter um sistema. Resolvendo este sistema de equações apresentadas, nós vamos encontrar que ele só terá solução com A menos 3B mais 2C, igual a 0. Como você encontrou isso? A gente vai resolvendo esse sistema aqui, a gente pode, como ele tem 3 equações e duas incógnitas, você pode ir resolvendo ele, você vai até o momento que você vai encontrar esta relação. Logo, nós temos que a imagem dessa transformação, nós temos que ABC, que não seja o nosso vetor V, ele pertence ao nosso R3, tal que A menos 3B mais 2C é igual ao vetor nulo. Essa é uma condição. Uma coisa interessante que a gente pode
trabalhar, essa é a imagem é dada dessa forma. Nós também podemos encontrar os vetores que geram a imagem de uma transformação linear. Então, observe nos slides como pode ser realizado isso. Nós temos a nossa transformação, que ela é dada da seguinte forma, que a transformação de x em y, ela é x mais y, x menos y, x menos 2y. Então, a gente vai juntar o que tem x. Então, a gente vai pegar só a componente x. Então, temos x aqui também como segunda componente. Na terceira componente também temos o x. Mais y menos y menos 2y. Se fizermos aqui a adição, pessoal, de vetores, ó, se você realizar a adição de vetores, você vai encontrar as mesmas componentes aqui, tá? Todas as operações que eu estou fazendo, se você realizar a adição, você volta aqui na que foi apresentada. Colocando x em evidência, nós teremos x, 1 e 1. Colocando o y em evidência, teremos 1, menos 1 e menos 2. Então, nós podemos afirmar que a imagem da nossa transformação T, ela pode ser gerada pelos vetores 1, 1 e menos 1, menos 2. Menos 1, menos 1 e 2. Então, nós temos essa situação também quando nós pensamos na imagem de uma transformação linear. Então, veja que eu mostrei inicialmente para você o que é uma imagem, como a gente encontra essa imagem e também quais são os vetores que podem gerar. Então, todo vetor que é múltiplo dos vetores apresentados para você, ele vai ser um vetor pertencente à imagem dessa transformação linear. Um conceito importante que envolve tanto a imagem quanto o núcleo de uma transformação linear é a dimensão. A dimensão ela está relacionada ao conceito de espaços vetoriais. Você se lembra disso? Uma dimensão do R3, por exemplo, qual que é? 3, não é? A dimensão do Rn é igual a n. Então, a gente pode relacionar agora o conceito de núcleo e imagem com base nesse conceito de dimensão. Acompanhe. Então, temos o teorema da dimensão, que é um teorema importante quando trabalhamos com o núcleo e a imagem. Ele é da seguinte forma. Sejam os espaços vetoriais V e W, de dimensão finita, nós temos a transformação T de V em W, e ela é uma transformação linear. Então, nós temos que a dimensão do meu espaço vetorial V, então vejo, o V é quem? Não é minha transformação aqui? Ele é o meu domínio, certo? Então, a dimensão do meu espaço vetorial V vai ser igual à dimensão do meu núcleo mais a dimensão da minha imagem. Então, observe que nós estamos trabalhando aqui com o núcleo, né? E com a imagem. Eu falei para você que o núcleo é um subespaço do meu domínio V. E a imagem, ele é um subespaço do meu contradomínio W. Então, a gente está relacionando esses conceitos. Agora, observe que quando nós trabalhamos com a dimensão, nós estamos olhando a dimensão do domínio. Que a dimensão do domínio, ou seja, a dimensão do meu espaço vetorial V, ela vai ser igual à dimensão do meu núcleo, da minha transformação, mais a imagem da minha transformação. Então, vejamos um exemplo para ilustrar essa situação. Nós temos um operador linear, né, uma transformação de R3 no R3, dada por x, y e 0. O seu núcleo, observe que aqui ó, o elemento ele é fixo, ele sempre vai ser 0. Nós temos que ele, se ele pertence ao R3, ele tem essa característica aqui de forma genérica, x, y e z. Então, nós temos que a transformação ela tem que ser elevada no vetor nulo. Logo, nós podemos considerar aqui como x e y eles têm que ser nulos. E z pode ser qualquer um, porque ele sempre vai ser nulo. Não foi dado essa situação? Logo, o valor de z não interfere. Se nós multiplicarmos aqui, então para todo z pertencente ao R3, veja que nós teremos que o núcleo ele vai ser gerado por 0, 0 e 1. Para a gente saber a dimensão do núcleo, a gente vê quantas incógnitas, quantas variáveis estão livres. Nesse caso aqui, uma variável livre é o z. Se ele tem, o núcleo tem, então, dimensão 1. Então, nós sabemos que a dimensão do nosso domínio, ou seja, lá do nosso R3, é 3.
A dimensão do nosso núcleo, por ter só essa variável livre, vai ser 1. Qual que vai ser a dimensão da minha imagem? A dimensão da minha imagem vai ser 2. Então, a gente tem essa relação que a gente pode encontrar quando nós trabalhamos com o núcleo e a imagem, que a soma das dimensões deles é igual à dimensão do nosso domínio, do nosso espaço vetorial que estamos levando em consideração. Agora nós vimos esse conceito de núcleo e imagem, que é um conceito muito importante no estudo de transformação linear. Quero propor para você a resolução de uma questão. Seja a transformação do R3 no R3 definida por y, x mais z, então arrume seu material, x mais y mais z. Qual que é o núcleo dessa transformação dada a você? Vou dar um tempo para que você resolva essa tarefa e aguardo a sua contribuição. Vamos ver então qual que é o núcleo da transformação que eu apresentei a você? Acompanhe. Então, nós temos a seguinte transformação do R3 no R3, a gente quer saber o núcleo dela. Para resolver essa situação, nós sabemos que o núcleo ele não tem que levar no vetor nulo, então ele não tem essa característica. Se ele tem essa característica, ele é dado da seguinte forma, que o núcleo da minha transformação T vai ser um vetor V que pertence ao meu espaço vetorial V, tal que a transformação de V leva ao vetor nulo. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Para resolver isso, levando isso em consideração, nós temos o quê? Que é a nossa transformação, dada, né, de x, y e z, é do R3 no R3. Não tem que levar o vetor nulo? O vetor nulo do R3 é 0, 0 e 0. Não temos como ela é dada, a nossa transformação, nós temos que ela é y, x mais z, x mais y mais z. Isso vai ser igual ao nosso vetor nulo do R3. Então, agora aqui nós temos vamos fazer com trabalho de igualdade entre vetores, nós teremos y igual a 0, x mais z
igual a zero, x mais y mais z igual a zero. Aqui na segunda equação, a gente pode concluir que x é menos z. Se a gente fazer aqui na terceira equação, vou encontrar o mesmo valor. Logo, a gente pode observar que esse sistema aqui possui infinitas soluções. E ele pode ser escrito da seguinte forma: menos z, o valor de y é zero, e z, ele vai pertencer ao R3. Colocando z em evidência, nós teremos que o nosso núcleo, vou fazer aqui no canto, ele é gerado pelo vetor menos 1, 0 e 1. Então, qualquer vetor múltiplo deste vetor menos 1, 0 e 1 vai pertencer ao núcleo da minha transformação. Então, até o momento, vimos conceitos importantes com relação à transformação linear. Um outro conceito muito importante e aplicado a diversas situações, seja da matemática ou de outras áreas que valem-se da matemática, é o conceito de alto valor e de alto vetor. Vamos agora conhecer estes conceitos. Dado uma transformação linear de um espaço vetorial, no qual nós temos a transformação de V em V, busca-se saber quais vetores são levados em um múltiplo de si mesmo, ou seja, identificar se existem vetores V que pertencem ao nosso espaço vetorial V, tais que nós temos que a transformação de V é igual ao lambda, que é um escalar, vezes nosso vetor. O lambda recebe o nome de alto valor da minha transformação, e V é meu alto vetor dessa transformação. Sendo que o lambda, ele pertence aos reais, e o vetor V pertence ao meu espaço vetorial, sendo que o nosso vetor V, ele não pode ser nulo, certo? Então, ele tem que ser diferente do vetor nulo. Quando nós pensamos nessa situação, nós podemos pensar num exemplo, no qual nós temos aqui o vetor V, 5 e 2, ele é alto vetor do operador linear de R2 em R2, dado por 4x mais 5y, 2x mais y, associado ao alto valor lambda igual a 6. Mas por que será que ele é um alto vetor associado a esse alto valor? Veja que se nós pegarmos este vetor aqui, substituirmos aqui na nossa transformação e verificamos que a sua imagem é 30 e 12. Se pegarmos aqui 30 e 12, é a mesma coisa que fizéssemos 6 vezes 5 e 2. Porque aqui, ó, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Logo, nós temos aqui o nosso alto valor e o nosso alto vetor. Sempre a gente vai ter um alto valor e um alto vetor. Para encontrar o alto vetor, ele é associado ao nosso valor, nosso alto valor. Mas como a gente encontra esses valores, esses alto-valores e alto-vetores? É isso que veremos agora. Podemos determinar os alto-valores e alto-vetores de uma matriz de uma transformação. O que é uma matriz de uma transformação? Seja a transformação de V em W, uma transformação linear, a matriz A, uma base do nosso espaço vetorial V, e B, uma base do nosso espaço vetorial W, é possível escrever uma matriz T em relação a essas duas bases. Logo, nós temos que quando as bases são canônicas, são aquelas bases que geram o nosso, possuem uma característica determinada, por exemplo, a base canônica do R2 é qual? A base canônica do R2 é 1, 0, 0 e 1. Essa é a base canônica do R2. Quando nós temos que as bases elas são canônicas, para ser uma base, relembrando, o que é uma base de um espaço vetorial? Para a gente ter uma base de um espaço vetorial, o nosso conjunto tem que ser linearmente independente e tem que gerar o nosso espaço vetorial. As bases canônicas possuem essa característica, elas são linearmente independentes e geram o espaço vetorial. Então, continuando a nossa situação descrita,
Então, quando as bases, ela pode ser escrita diretamente. Então, se nós temos aqui do R2 no R2, a gente está considerando bases canônicas, veja a transformação x e menos y. Aqui no x, nessa componente, só tem o 1, e aqui a gente vai olhar aqui o nosso coeficiente, quem está na frente do x. Ele tem y? Não tem y, por isso que é 0. Aqui nossa segunda componente. A nossa segunda componente tem x? Não, coloca 0. E temos menos y, então menos 1. Então, a gente está escrevendo aqui ela de forma direta. Então, nós temos essa matriz que ela é associada à transformação do R2 no R2. Uma característica importante que eu posso falar para você é quando dada uma matriz de uma transformação linear. E não diz quais bases elas são, não estou dizendo assim, uma matriz da transformação dada as bases A e B. Não é dada essas bases, então você pode considerar que foi utilizada as bases canônicas do espaço vetorial em questão. Então, continuando nossa explicação, nós temos que para determinar os autovalores, a gente precisa associar uma matriz e determinar o lambda, tal que o determinante da matriz A menos lambda vezes a identidade vai ser nulo. Para isso, a gente vai aqui considerar a seguinte matriz. Veja, eu não estou dizendo se essa matriz, qual base ela é. Se eu não estou dizendo que base ela está na base canônica, certo? Essa é uma característica. Então, se não tem a base, é base canônica. Agora, se a gente fizer a matriz A, que foi dada aqui, vezes uma matriz XY, observe que nós teremos aqui este vetor e este vetor. Então, esta aqui é a nossa transformação. Ela está associada a uma transformação do R2 no R2, definida da seguinte forma. Ela é dada por esta forma aqui. Então, veja, se nós fôssemos escrever, fosse dado inicialmente para a gente essa transformação linear, não foi dada para a gente qual que é a base, então eu escrevo ela como se fosse a base canônica, então eu escrevo direto. Então, a gente vai pegar aqui sempre, quando a gente está escrevendo, o vetor 1 e o vetor 2, certo? Isso é uma característica. Agora, a gente vai utilizar essa relação aqui, não vai? Então, a gente vai encontrar agora quais são os autovalores e autovetores. Então, nós temos aqui a matriz A, que foi dada para nós, que é 2, 2, 1 e 3, menos lambda. Quem que é I? I é a matriz identidade. A matriz identidade é quem mesmo? É uma matriz diagonal, no qual a diagonal principal é toda igual a 1. Então, ao invés de sempre recorrendo a conceitos das nossas aulas anteriores. Então, realizando aqui a operação, só pode realizar a operação de matriz se ela for de mesma ordem, que é a ordem 2 por 2, 2 por 2. Então, a gente pode realizar a operação. Então, nós temos aqui 2 menos lambda, 2, 1, 3 menos lambda. Agora, a gente vai calcular o determinante. O determinante deste resultado tem que ser nulo. Então, calculando o determinante, como aqui é uma matriz de ordem 2, é só multiplicar a diagonal principal menos diagonal secundária. Então, teremos aqui 2 menos lambda vezes 3 menos lambda menos 2. 2 vezes 1, esse valor é igual a 0. Realizando aqui as operações, encontraremos lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 4 igual a 0. Este daqui recebe um nome, essa equação recebe o nome de polinômio característico. A partir do polinômio característico, nós podemos encontrar agora as suas raízes. As raízes do polinômio característico serão nossos autovalores. Então, a raiz do nosso polinômio característico vai ser 4 ou 1. Dessa forma, os autovalores associados à matriz é 1 e 4. Agora, a gente já tem os autovalores. Agora, a gente tem que encontrar o autovetor. Como a gente encontra o autovetor? O autovetor, ele tem a seguinte situação. Vai ser a matriz A menos lambda vezes a matriz identidade. Este valor vezes nosso autovetor, que a gente não conhece ainda. Ele é genérico, ele pertence ao R2. E ele tem que ser
nulo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente não sabe qual que é o nosso autovetor? A gente determinou, não determinou? Que ele é 1. Então, a gente vai pegar aquela matriz inicial que a gente viu aqui anteriormente, ó, esta matriz aqui, e vai colocar o 1 no lugar do meu lambda, na primeira situação. Por isso que nós encontramos aqui o caso que a gente reescreveu já aqui pronto, x mais 2y, x mais 2y. Realizando essa operação aqui, a gente vai encontrar que y é igual a x menos 2. Então, escrevendo o nosso autovetor, nós teremos que ele vai ser x menos 2. Ou ainda, colocando em evidência, teremos x 1 menos 2. Ou seja, o nosso autovetor é aquele vetor que é dado por 1 e menos meio. Este valor. Você ainda poderia ter feito da seguinte forma. Professora, eu não quero trabalhar com fração. Eu quero deixar o x em função do y. Qual seria este resultado? Este resultado, você encontraria que x é igual a menos 2y. Então, agora você teria como autovetor menos 2y e y. Ou seja, teríamos o vetor menos 2 e 1. Também é uma possibilidade, tá? Então, como a gente está trabalhando aqui um valor em função do outro, você pode optar ou por representar desta forma ou desta forma. As duas estão corretas. Encontramos um autovetor associado ao autovalor lambda igual a 1. Mas essa transformação nossa tem 2 autovalores. Então, nós temos que encontrar o outro autovetor associado agora ao lambda igual a 4. Então, acompanhando o quadro. Nós, realizando o procedimento lá, todos os nossos cálculos, nós vamos encontrar o seguinte sistema de equações lineares representado quando nós temos que o lambda é igual a 4. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar que x é igual a y. Logo, nós podemos dizer a seguinte coisa, fazer que o nosso vetor, autovetor associado ao nosso autovalor 4 é x e x. Ou ainda, que o nosso autovetor é menos 1 e 1. Esse é um autovetor associado ao nosso lambda, o 4. Então, nós temos essas duas situações. Nós encontramos aqui o nosso autovalor e autovetor. Então, veja que a primeira situação que a gente vai realizar é uma operação de matrizes. Depois, faremos uso do determinante, vamos encontrar o polinômio característico. A partir do polinômio característico, encontraremos as suas raízes. As suas raízes referem-se ao autovalor. E a partir dele, você vai encontrar os autovetores associados. Vamos agora resolver uma situação-problema. A situação do problema que eu trouxe a você refere-se a uma aula de álgebra linear vetorial, no qual a professora estava discutindo com seus alunos a resolução de alguns exercícios envolvendo o conceito de autovalor e autovetor. No momento da discussão, um estudante fez a seguinte afirmação a respeito do exercício. Determine os autovalores associados à transformação de R2 em R2, tal que ela é dada pela matriz A. Professora, essa transformação não tem autovalores. A afirmação do estudante está correta? Para a gente saber se está correta ou não essa afirmação do estudante, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar encontrar esses autovalores da transformação dada. Veja que ali foi dada já a matriz para nós. Então, ela é uma matriz associada a uma transformação linear com a base canônica, porque não foi descrita a base na qual ela foi feita. Então, a gente considera que ela trabalha com uma base canônica, certo? Sempre relembrando isso a você. Então, agora nós vamos fazer uso daquele conceito de polinômio característico, como a gente calcula ele utilizando o conceito de a operação de matriz e, em seguida, determinante. Acompanhe. Então, calculando os autovetores, primeira coisa que a gente vai fazer, a matriz A menos a multiplicação do escalar pela matriz identidade.
Então, a nossa matriz A foi dada para nós, a matriz identidade do R2, nós sabemos que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, realizando as operações, vamos encontrar a seguinte matriz. Vamos para aí? Não. Temos que encontrar o determinante, e esse determinante ele tem que ser nulo. Então, calculando o determinante da matriz dada, é uma matriz 2 por 2, diagonal principal, menos diagonal secundária. Realizando esse procedimento, fazendo aqui a distributiva, aqui na situação, nós vamos encontrar como valor o seguinte polinômio característico. Tá, encontrei o polinômio característico, professor, agora o que eu tenho que fazer? Encontrar as suas raízes, ou seja, os seus autovalores. Determinando as raízes, vamos encontrar raízes complexas. Quando acontece isso, a afirmação do aluno está correta, porque essa transformação não vai possuir autovalores. Mas por que ela não possui autovalores, professora? Você não encontrou que a raiz ali ela é um número complexo? Nós estamos trabalhando com autovalor pertencente ao conjunto dos números reais. Então, ele não possui solução. Veja, se nós analisarmos ali o nosso polinômio característico, o nosso delta é menos 64. O valor ele é menor que zero. Logo, considerando o conjunto dos números reais, essa equação, esse polinômio característico, ele não terá uma solução real. Por isso que, neste caso, nós podemos afirmar que nós não teremos autovalores e, consequentemente, não teremos autovetores, certo? Então, a gente está trabalhando e levando em conta esse espaço, trabalhando com o conjunto dos números reais. Um outro conceito, agora que a gente vai trabalhar com relação às situações, é uma tarefa que eu vou propor a você, porque a gente acabou de ver esse conceito de autovalor e autovetor. Vimos uma situação problema, então eu vou propor uma tarefa para você. Acompanhe. O vetor V, 1,5, é autovetor na transformação do R2 no R2, dada pela seguinte forma, associada a autovalor 4. Para responder essa questão, vou fazer uso novamente do Kahoot. Então, se você já está logado, permaneça. Então, a gente vai continuar, participe dessa questão, verifique se ela vai ser realmente, se a gente tem um autovetor associado àquele autovalor dado. E você vai responder isso no Kahoot. Então, a log, se você tiver possibilidade, se não deu para participar da primeira vez, vamos participar dessa segunda. Então, voltando para o logar no nosso Kahoot, nós temos a seguinte questão. O vetor 1,5 é autovalor associado ao lambda igual a 4? Tivemos 3 respostas corretas. Parabéns quem participou e quem acertou também. E também quem não acertou, é importante a gente sempre participar, tentar encontrar o resultado. Vamos ver como ficou a nossa classificação? Acompanhe. Então, nós temos aqui que o nosso pódio foi para o polo de Teresópolis, que ganhou primeiro lugar. Parabéns! Então, nós temos este resultado e o aluno ficou em segundo lugar. Então, nós temos essa daqui como nossas respostas para o nosso Kahoot. Então, voltando agora para verificar essa situação que ela é mesmo se ele é um autovetor, vamos verificar esse cálculo. Como a gente faz isso, professora? A primeira coisa, a gente vai pegar a nossa transformação. Então, nós temos aqui que a transformação foi dada para nós, do R2 no R2, ela é dada da seguinte forma.
Temos aqui 3x, 5x, desculpe, 5x menos 2y, 4x menos 4y. Foi dado um vetor, que a gente está perguntando se ele vai ser vetor associado ao alto valor lambda igual a 4. Primeira coisa, vamos calcular essa imagem desse nosso vetor na transformação. Então, a transformação de 1 em meio vai resultar em quem? 5 menos 1, 4. 4 menos 2, 2. Veja que aqui eu já resolvi, tá? Que é meio vezes 2, 1. 4 vezes meio, 2. Então, encontramos como resposta isso. Nós temos o quê? Que essa resposta é a mesma coisa que se eu pegasse o meu alto valor e multiplicasse pelo meu vetor V. Logo, nós podemos afirmar que realmente ele é um alto vetor associado a esse alto valor dado. Com base nesses conceitos de alto valor e alto vetor, veremos agora um conceito importante que associa, que vale-se desses conceitos, que é o conceito de diagonalização de matrizes. Acompanhe como que é este conceito. Vamos usar duas matrizes A e B, quadradas de ordem NN. Dizemos que A é semelhante a B se existe uma matriz M, também de ordem NN, invertível. Então, nós temos a seguinte situação. Note que aqui nós estamos fazendo um conceito, utilizando o conceito lá da matriz inversa, certo? Nós temos aqui a matriz inversa. Então, esse conceito de matriz semelhante, a gente vai ter que a semelhança entre as matrizes é denotada da seguinte forma, que A é semelhante a B, e uma característica também das matrizes semelhantes é que elas possuem o mesmo polinômio característico. Mas até agora eu vi o conceito de matriz semelhante. Mas por quê? Porque para a gente definir a diagonalização de matrizes, é importante que entendamos esse conceito, porque ele é base para essa definição da diagonalização. Acompanhe. Então, nós temos que a matriz, seja A, que pertence ao RNN, ela será diagonalizável se existir uma matriz diagonal D que pertence também a esse nosso conjunto, tal que a matriz A será semelhante a essa minha matriz diagonal. Ou seja, nós teremos a seguinte relação. A matriz A é igual à matriz M, vezes a matriz diagonal D, vezes a inversa de M. A partir disso, a gente pode dizer que M ela tem que ser invertível, certo? Então, quando nós trabalhamos com esse conceito de diagonalização de matrizes, nós fazemos uso do conceito de semelhança de matrizes, que tem que satisfazer aquela igualdade. Agora, nós veremos um exemplo para ilustrar essa situação. Acompanhe. Nós temos aqui a matriz A gente vai ver se ela é diagonalizável. Para a gente saber disso, se ela é diagonalizável ou não, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que determinar os autovalores de A. Determinando os autovalores de A, nós vamos encontrar como 6 e menos 1. E calculando os seus respectivos autovetores, nós teremos que o autovetor associado ao autovalor 6 é 5 e 2, e o autovalor associado a menos 1 é 1 e menos 1. Mas por que esse conceito? Porque a gente vai trabalhar que a matriz M ela é obtida com base nos autovetores. Da seguinte forma, a matriz M, veja que a gente vai pegar o nosso autovetor e vai ser a coluna. Então, aqui nós temos V1 e V2. Veja que nós temos V1, ele é dado, o nosso autovetor 1, ele é dado por 5 e 2. Então, ele virou coluna da minha matriz, certo? E o nosso V2 é 1 e menos 1.
encontrei isso. Certo, aí escrevi a matriz M. E agora, professora? Agora a gente vai verificar se M é invertível. Para gente saber isso, a gente verifica o determinante. Se o determinante for não nulo, no caso aqui ele é mesmo, que nós temos aqui diagonal principal menos a secundária, por ser uma matriz de ordem 2, nós temos 5 menos 2, menos 7. Como o determinante da matriz M não é nulo, nós temos que ela é invertível. E a sua inversa, como é uma matriz de ordem 2, ela pode ser obtida da seguinte forma. 1 sobre o determinante é igual, a gente vai trocar a ordem aqui, lembra-se dessa relação que eu trouxe para você? Menos 1 e 5, e vamos colocar menos 1 e menos 2. Realizando aqui a multiplicação de escalar pela matriz, vamos encontrar que a matriz inversa de M é a seguinte matriz. E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que encontrar a matriz diagonal. O que é a matriz diagonal? A matriz diagonal, ela é dada pelos autovalores na matriz diagonal. Então, na diagonal aqui, a gente vai colocar os autovalores. Aqui nós temos lambda 1, que é o nosso primeiro autovalor, e o lambda 2, que é o nosso segundo autovalor. Então, veja que a diagonal principal aqui, que é uma matriz diagonal, ela é composta pelos nossos autovalores. Agora, nós encontramos a matriz M, que ela é dada pela... que as suas colunas são compostas pelos autovetores. Vimos que essa matriz M, ela é invertível, determinamos a sua inversa. A matriz diagonal, a diagonal é composta pelos autovalores. Agora, a gente pode verificar se essa relação ela é satisfeita, se realmente vai acontecer isso, que multiplicando a matriz M pela matriz diagonal e depois o resultado pela matriz inversa, se a gente vai encontrar a matriz A. Vejamos esse cálculo da multiplicação na Câmara de Documentos. Então, para relembrar aqui como realiza, a gente tem uma multiplicação. Primeiro, eu vou pegar a minha matriz M e minha matriz diagonal. Vou fazer a multiplicação entre elas. Vou multiplicar a linha pela coluna. Lembrando que a multiplicação vai ser sempre 5 vezes 6 mais 1 vezes 0, 30. Então, a gente realiza esse procedimento e vamos encontrar esse produto. Agora, a gente tem que multiplicar pela inversa. Então, a gente multiplica pela inversa. A linha vezes a coluna vai dar esse elemento aqui, o nosso elemento da primeira linha e da primeira coluna. Depois, se eu realizar a multiplicação aqui, daqui por aqui, vou encontrar o meu segundo elemento pertencente à primeira linha. Realizando aqui as operações, note que eu encontrei a mesma matriz A. Então, a gente vê que aquela relação foi satisfeita. Uma característica importante da matriz semelhante é o quê? O polinômio característico, que eles são iguais, eles têm o mesmo polinômio característico, e isso realmente acontece. O polinômio característico da matriz A é lambda ao quadrado menos 5 lambda menos 6, e da minha matriz diagonal é lambda ao quadrado menos 5 lambda menos 6. Realmente aqui, ó, a gente tem essa relação que elas são semelhantes. Então, a gente comprovou, então, que essa matriz, a matriz A, ela é diagonalizável. Então, a gente viu esses conceitos importantes que nós vimos sobre a transformação linear, vimos o que é a sua definição, suas características e como calcula cada um desses conceitos. Então, estamos caminhando para o final da nossa aula. Então, vamos retomar o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vimos que para ter uma transformação linear, é necessário que sejam satisfeitas duas igualdades. Esta, com relação à adição, e a multiplicação por vetor. Nós estudamos também que o núcleo de uma transformação linear, ele é dado da seguinte forma, simbólica. Você pode encontrar que o núcleo, ele tem esta representação, ou ainda quer de t. Essa notação, como eu comentei, vem da palavra núcleo em inglês. Nós vimos também o conceito de imagem, que a imagem de uma transformação linear, simbolicamente, é dada da seguinte forma. O que nós vimos também? Que o núcleo
Só enfatizando, se nós tivermos uma transformação dada de V em W, o nosso núcleo, ele é subespaço de V. E a nossa imagem é subespaço de W. Então, nós temos aqui um espaço vetorial V e o núcleo, ele é um subespaço de V. No nosso espaço vetorial W, a imagem é um subespaço de W. Outra situação que nós trabalhamos na aula de hoje refere-se ao alto valor e alto vetor de um operador linear e a forma para obtê-los. Nós vimos aqui o polinômio característico que auxilia nessa determinação. Vimos também que ele vai ser encontrado como determinante da matriz A menos o lambda vezes identidade é igual a zero. A partir disso, a gente consegue encontrar nossos autovalores. A partir dos autovalores, nós vamos utilizar a relação alfa vezes lambda vezes o nosso autovetor V, certo? A gente vai encontrar, então, os autovetores desta forma. Então, a gente viu esses conceitos e vimos também a respeito da diagonalização de matrizes. Todos esses conceitos são muito importantes para a álgebra linear. Eles são válidos, são utilizados em várias situações, não apenas a matemática. Muitos conceitos, eles ficam apenas na matemática. O contexto matemático, puramente matemático, é extremamente importante. Em algumas situações, eles são aplicados, mas nem sempre. Tá? Então, levando em consideração que nós temos o conceito disciplinar, quando nós trabalhamos a matemática pela matemática, e o conceito interdisciplinar. Para a nossa disciplina, nós vimos vários conceitos, abordando a álgebra linear e vetorial. Então, é importante que você estude, refaça os exemplos, as situações, problemas, exercícios apresentados em todas as nossas aulas. A sua aula atividade também é importante que você faça. O material complementar enviado, estude por ele. O material do livro, você tem um livro também que você pode estar estudando, verificando mais exemplos, mais exercícios que você pode estar trabalhando. E isso vai te ajudar a compreender ainda mais os conceitos vistos na nossa disciplina. A álgebra linear e vetorial é uma disciplina que auxilia muito, não apenas a matemática, mas várias outras áreas do conhecimento. No caso aqui, eu trouxe exemplos de muitas situações em que a gente pode trabalhar física, engenharia, arquitetura, química. Então, são várias situações que pode utilizar esses conceitos. Então, é importante que você os conheça, entenda e saiba como valer-se deles, saiba os métodos de resolução. A gente viu vários métodos de resolução. Em alguns casos eu trouxe para você um exemplo específico, mas é importante que você aborde e veja, por exemplo, que um determinante pode ser encontrado de ordem 3, pode ser encontrado pelo teorema de Laplace também, não apenas pela regra de Sarri. Então é importante que você estude e verifique as diversas possibilidades dessa disciplina. Espero que você tenha compreendido os conceitos com relação à transformação linear, que foi o foco da nossa disciplina de hoje. Vimos conjuntos importantes de núcleo, imagem, alto valor e alto vetor, diagonalização. Então, são conceitos importantes que você entenda e compreenda o que é uma transformação linear e esses conceitos que estão atrelados a ela. Então, obrigada pela sua participação e até a próxima!